Meus queridos, na manhã deste domingo, horário da nossa escola bíblica dominical, nós temos um assunto muito importante na lição de hoje. E ele diz a conduta do crente em relação à família. Olha que coisa maravilhosa. E para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, o evangelista, irmão Eduardo de Carvalho Brandão, que vai estar ministrando. Ele é professor dos jovens, lá na nossa classe, na escola bíblica dominical, e nós vamos estar orando agora, e depois nós vamos estar ouvindo essa lição maravilhosa, através do evangelista irmão Brandão. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome, porque estamos reunidos, cada um no seu lar, e agora para ouvirmos a tua palavra, abençoa teu servo, irmão Brandão, que vai estar ensinando, ministrando aos nossos corações. Dá-nos aqui, meu Senhor, momentos agradáveis, aprendendo da tua palavra. Fica conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. É a nossa oração neste domingo, agradecidos a ti, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Irmão Brandão. Meus irmãos, a paz do Senhor, grato a Deus por mais um domingo, podendo estar aqui na presença de Deus e nessa feita poder contribuir em poder estar dando essa aula juntamente com os irmãos. Quero aqui já deixar meu agradecimento ao nosso pastor, pastor Hilário, muito obrigado pela confiança. Quero aqui também deixar o meu agradecimento ao evangelista, irmão Estevão Lino, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Quero aqui também deixar um forte abraço para um dos nossos jovens, Felipe, carinhosamente conhecido como Felipe Batera, que está se recuperando, ele juntamente com a sua família. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Hoje, domingo, lição de número 12, uma lição muito propícia, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Eu quero aqui fazer uma leitura, vamos fazer o nosso texto áureo. Você que pode nos acompanhar, acompanhe. Você que tem a sua revista, acompanhe na revista, ou você que tem o aplicativo, por gentileza, pode acompanhar. Ou se não tiver, pode escutar a leitura da palavra de Deus. Lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. O texto áureo vai nos dizer o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Referência, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória dele. Leitura bíblica em classe. Eu vou ler rapidamente, os irmãos que puderem, por gentileza, acompanhem. Efésios capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Graças a Deus pela leitura da sua palavra, um tema muito propício, um tema onde vivemos isso diariamente. Eu creio que desse texto, dessa lição, iremos extrair grandes coisas, que se ouvirmos e praticarmos, eu creio que seremos pessoas melhores. Então, como título tem a conduta do crente à família. A introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala sobre a proposta de Deus para o casamento. A família é a principal instituição planejada por Deus. Deus planejou o casamento com as seguintes características: monogâmico, ou seja, apenas uma pessoa que tem um só parceiro. Heterossexual, com o sexo oposto. Indissolúvel, até que a morte o separe. A proposta do mundo é contrária à vontade de Deus. Sempre o mundo vai oferecer o que é oposto à palavra de Deus. Então no mundo, o correto é vários parceiros. É normal ter vários parceiros. Vale o mesmo sexo entre homem com homem, mulher com mulher. Não importa a duração do casamento. Não é eterno, é algo que pode durar um dia, um mês, um ano. Não tem prazo de validade. A duração não importa para eles. E qual o assunto dessa lição? É compreender que o relacionamento familiar deve glorificar Deus. No geral, compreender que a harmonia no projeto de Deus para o casamento. Tópico 1, ele vai nos dizer na revista que refletir na conduta bíblica prescrita aos maridos. No tópico 2, vai dizer refletir em como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. No tópico 3, refletir sobre a conduta dos pais e filhos dentro da família. Então, em alguns minutos, eu gostaria da sua atenção para a gente ver nesse tópico 1, tópico 2, tópico 3, quais são as condições e que o que devemos fazer para ter uma conduta como um bom crente referente à nossa família. No tópico 1 diz que a conduta do crente como marido. Na nossa época é marcada por uma deficiência marital. Muitos homens se casam sem discernir o que é ser realmente o marido, ou seja, o cabeça do lar. Casam sem experiências, muitas das vezes sem entendimento, e não conseguem discernir a responsabilidade que é ser um crente como marido, como esposo. E isso é muito importante. O primeiro tópico apresenta 3 pontos importantíssimos. Tópico de número 1 diz assim, o marido como líder da família. O modelo de liderança do marido para com a família deve seguir a liderança de Cristo com a igreja. A liderança tem efeitos benéficos para a parte liderada. Por exemplo, Cristo, o que ele nos faz? Ele alimenta, sustenta a sua igreja como líder. Vamos ler uma referência bíblica, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 29. Diz assim: porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. O marido, ele já tem o papel igual ao de Cristo: sustentar, alimentar e proteger a sua família. E é interessante porque é dever do marido. O sustento, podemos se dizer que é o marido que traz. O alimento, pode-se dizer que é o marido que precisa trazer. E a proteção familiar, o marido como cabeça, ele precisa proteger a sua família. É importantíssimo e precioso essa informação,
Porque vemos muitos casamentos hoje em que o marido não quer proteger a sua família. Não. O marido como responsável, assim como Cristo protege a igreja, como se entregou por ela, como sustentador da igreja, o marido tem que seguir esse modelo. Então é necessário nós, maridos, entender que precisamos trazer o sustento, o alimento e proteger a nossa família. Número 2, o amor como prioridade. O amor bíblico de Cristo é um amor prático e não teórico. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25 vai dizer assim, ó: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo não foi um amor teórico, ou seja, um amor de palavras, mas foi um amor verdadeiro e houve entrega. No nosso caso, como esposo, como marido, nós não podemos dizer que amamos simplesmente de palavras, mas precisamos provar o nosso amor diariamente para com a nossa esposa e para com nossos filhos, para que verdadeiramente possamos ser líder, possamos ser o cabeça do nosso lar. Não podemos ser simplesmente em palavras, algo teórico, mas em prática. Um verdadeiro amor exige entrega. O marido precisa seguir esse modelo de amor. Não amar apenas de palavras, como disse agora. Tem que ser um amor entrega, amor verdadeiro. Palavras não, teoria não, mas um amor verdadeiro. Mas de atitudes verdadeiras, como o amor, com naturalidade, sem forçar, sem abarra. É interessante que muitas das vezes a gente vê, isso fora da igreja, pessoas que querem falar, querem fazer, e mostra para todo mundo que ama, mas se preocupa mais em mostrar do que verdadeiramente amar. Então, é importante o verdadeiro amor não ser somente de palavras, não ser teórico, mas ser de atitude. Item 3, o marido cuidador. Amor inspira cuidado. Quem ama, cuida. É um ditado conhecido, quem ama, cuida. Da mesma forma que o homem cuida de si mesmo. Vamos lá em Efésios capítulo de número 5, versículo 28 e 29, diz assim, ó: assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Esse verdadeiro amor, a gente deve demonstrar esse amor cuidando da esposa. Por exemplo, fisicamente, o marido tem que ser o seu provedor em todos os aspectos. Muitas das vezes queremos entender que é minha esposa, eu não preciso cuidar. Não, eu preciso ser o provedor da minha esposa em todos os aspectos. Eu sou o cabeça. Biblicamente eu preciso, a palavra de Deus nos orienta a ser o provedor das nossas esposas, da minha esposa. Eu preciso ser o provedor da minha esposa. Espiritualmente dizendo, eu preciso orar com ela, ler a palavra de Deus, encorajando-a na palavra. E vamos ser sinceros, irmãos, hoje em dia é difícil, né? Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, nesta manhã. Qual foi a última vez que você orou com o seu esposo? Qual foi a vez, esposa, a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi a última vez que vocês pararam um tempo para ler a palavra de Deus juntos? Qual foi a vez que você estava passando por um momento difícil e recebeu uma ligação da sua esposa, do seu esposo, e do outro lado da linha eles estavam te encorajando? Vai para frente, Deus é contigo. Isso é importante e é papel do marido cuidador. O marido cuidador, ele encoraja, ele vê a necessidade de estar próximo de Deus, e por ter essa necessidade, vamos ler juntos, vamos orar juntos. Volto a dizer, o amor não pode ser teórico, ele tem que ser vivido realmente como a palavra nos ordena. Afetuosamente, o marido cuidador, afetuosamente ele precisa estar cuidando da sua esposa, dando carinho. Mulher precisa de carinho. Muitas das vezes, a rotina do dia a dia, o trabalho, algo profissional, o cansaço físico,
ele nos impede de querer fazer um carinho em nossa esposa. Mas o marido cuidador, ele precisa dar carinho. A esposa, ela entende, ela necessita desse carinho da parte do esposo. É preciso dar carinho, sexo, atenção e ouvir. Meu Deus, ouvir. Como é difícil isso nos nossos dias. Porque muitos de nós, como maridos, gostamos de falar, mas não gostamos de ouvir. E é comprovado, isso já foi falado e todos sabem que uma mulher ela fala 3 vezes mais que o homem. Isso é normal, é natural, é da mulher. E muitas das vezes a mulher quer falar, mas o marido não quer ouvir. Então é necessário um diálogo, ouvir e ouvir principalmente a sua esposa. Deus delegou ao marido a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com um verdadeiro altruísmo, que é preocupação com a esposa, sentimento de cuidar. Deus delegou essa função ao marido. Sintetizando, Deus delegou ao marido a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com um verdadeiro altruísmo, preocupação com a esposa, sentimento de cuidar. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. A mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Qual a conduta, uma pergunta, qual a conduta requerida de uma esposa cristã? Primeiro, submissão cristã. O que é submissão cristã? Submissão é estar debaixo da mesma missão. Deus deu uma missão de liderança ao marido. A esposa submissa está debaixo dessa liderança do seu marido. Lembrando que Deus criou o casamento e ele funciona melhor da forma que Deus planejou. Não adianta, irmãos, metodologias. Não adianta, que não vai funcionar. O modelo correto, o nosso manual, é a palavra de Deus. Muitas das vezes o mundo vem com metodologias para que o casamento funcione melhor. E eu quero nessa manhã dizer para você que a melhor maneira para o seu casamento ficar um casamento estabilizado na presença de Deus, um casamento bom, é ler o manual. A Bíblia nos ensina como deve ser. E isso é importantíssimo. Então não adianta vir com metodologia que não vai funcionar. O que vai funcionar é seguir o modelo da palavra de Deus. Uma mulher, entenda isso, mulher, uma mulher não terá dificuldade em se submeter a um homem submisso a Cristo. Vamos ler Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então é fácil para a mulher, ela não vai ter dificuldade em se submeter ao homem que é submisso a Cristo. Se o homem fosse se submisso a Cristo, a mulher com facilidade vai ser submisso a ele. Existem 2 formas para olharmos a submissão cristã. Vamos lá. Compreendendo o conceito e buscando vivê-lo. Lembrando que a mulher sábia edifica o lar. Provérbios, capítulo de número 14, verso 1. Mas a tola destrói. E existe a forma carnal. Qual é a forma carnal? É ignorando a verdade bíblica e sofrendo as consequências. Isso é terrível. Quando nós temos um manual, ou quando o homem de Deus, a mulher de Deus tem esse manual e ignora a verdade bíblica, a consequência é o quê? Infelizmente, é sofrer as consequências, é sofrimento, é desgaste, é problema, divórcio, enfim, uma série de problemas porque enxergamos isso de uma forma carnal e não da forma espiritual, que é compreender esse conceito e buscar vivê-lo. 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica antigamente e grega, as mulheres eram inferiorizadas. Os maridos as tratavam como propriedade. A mulher não era tratada como esposa, mas sim como uma propriedade do marido, antigamente dizendo, na cultura judaica e grega. Mas no Evangelho, a mulher ganha uma posição de dignidade, igual a dos homens. Vamos ver Gálatas 3, capítulo 28. Gálatas, capítulo de número 3,
verso de número 28 diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Oh, glória a Deus, que bênção que é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor, a mulher ganha uma posição de dignidade. Ela não é inferiorizada, mas ela se iguala ao homem. Por exemplo, e Jesus nos mostra isso daí. É interessante que toda a Bíblia, ela vai nos dar um versículo apoiando isso e uma passagem onde Jesus demonstrou que isso é real. Jesus conversa com a mulher samaritana, João capítulo de número 4. Ele quebra todo esse paradigma, ele quebra. Jesus mostra naquele momento a igualdade da mulher e o coloca lado a lado ao homem. Precisamos entender que submissão não desvaloriza a mulher, e sim é uma diferença de papéis entre homem e mulher. 3. A reverência devida ao marido. Efésios capítulo de número 5, vamos voltar aqui. Efésios 5, versículo de número 33, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Está vendo que o amor está sempre falando mais alto? Onde há amor e se vive o manual, tudo se encaixa. Vamos sintetizar isso daí do 1, 2 e o 3. Sintetizando isso daí, Deus delegou à esposa a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao marido. Que coisa gloriosa! E agora nós vamos entrar no terceiro tópico, terceiro e último tópico, que é a conduta do crente como filho. Interessante isso daí. Falamos da conduta do marido como crente, a conduta da esposa crente e agora a conduta do crente como filho. Até agora discutimos o papel do marido e da esposa. O comportamento dos pais influencia muito no comportamento dos filhos. 3 pontos importantes eu vejo sobre isso. O primeiro é a responsabilidade dos pais. Uma das responsabilidades dos pais é ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Provérbios capítulo de número 22, versículo de número 6, diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A conduta do crente em relação à família. Muitas das vezes, eu já ouvi isso algumas vezes, muitos casais se preocupam entre o marido e esposa. Mas se tratando de um relacionamento que tem filhos, isso é preocupante. Porque precisamos também ensinar os nossos filhos. Ora, precisamos dar o ensinamento dele. E o ensinamento, volto a dizer, o manual está aqui, sobre as nossas vidas. Podemos consultá-lo a todo momento. Então, uma das ordenanças, um provérbio muito conhecido que é: precisamos ensinar o caminho que a criança deve andar. Porque até quando envelhecer não se desviará dele. Mas os pais só podem ensinar aquilo que vive diante de Deus. Porque um exemplo, a gente não tem ouvido em todos os cultos, em todas as gravações, nós não temos ouvido esses lindos louvores que só toca nessa igreja, irmãos. Pode falar que louvor é uma bênção, mas os melhores louvores são entoados aqui nessa casa. E a gente percebe que são louvores lindos, mas atrás disso existem pessoas tocando instrumentos. Agora imagina se eu for pegar um instrumento. Eu não sei, particularmente, eu não sei tocar nenhum instrumento. Imagine se eu for querer ensinar uma pessoa a tocar esse instrumento. Eu acredito que não será muito bacana. Eu vou estragar esse louvor. É mais ou menos o pai, que quer ensinar o filho, mas quer ensinar aquilo que ele não vive diante de Deus. Isso é preocupante, porque como pais, a nossa responsabilidade dobra. Vocês me conhecem, lá em casa eu tenho 3 filhos, e eu preciso ensinar os meus filhos.
Mas não adianta eu ensinar só de teoria. Eu preciso ensinar aquilo que eu vivo diante de Deus. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos lá, bem lá no início. Capítulo de número 6. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de número 6 e 7. Diz assim, ó: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Uma responsabilidade muito grande. Os pais só podem ensinar se primeiro amar ao Senhor e ter suas palavras em seu coração. Se eu, como exemplo de crente, eu não consigo dar um exemplo, o que eu vou transmitir para os meus filhos? É uma responsabilidade muito grande, muito grande. E eu quero aqui também aproveitar que nós estamos numa aula de escola bíblica dominical e dizer uma coisa para você, pais. Como que eu quero cobrar que o meu filho seja uma bênção na casa do Senhor? Como que eu quero que ele ande na casa do Senhor, se eu não incentivo ele a estar na casa do Senhor? Quando antes da pandemia nós tínhamos os nossos cultos, a nossa liturgia de culto e todo domingo a nossa escola bíblica dominical. Como que eu posso cobrar do meu filho para estar na escola bíblica dominical se eu como pai não venho? Fica difícil. Mas precisamos dar bons exemplos. Outra responsabilidade é dar os exemplos aos filhos. Vamos lá em Efésios de novo. Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 4. Vamos encontrar aqui. Vamos ver o que a palavra nos ensina. Efésios capítulo de número 6, verso de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A conduta dos pais não devem desmentir suas palavras, provocando ira nos seus filhos. Há consequências desastrosas quando não se educa os filhos conforme a palavra de Deus. Por exemplo, Eli colheu perdas irreparáveis por não repreender os seus filhos. Vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 12 e 13. Eu quero fazer essa leitura na tradução da Bíblia Viva, que diz assim, ó: 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 12 e 13. Vou cumprir o que disse a Eli, que eu faria. São coisas terríveis, a respeito das quais já preveni a Eli. Não é de hoje que vem ameaçando castigar Eli e toda a sua família, porque seus filhos não respeitam a Deus, e Eli não os repreende. É importante, irmãos, ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que lá na frente não possamos colher perdas irreparáveis. Número 2, a conduta requerida dos filhos. Duas coisas são requeridas dos filhos. Um é obedecer e o outro é honrar. Vamos lá em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, vamos voltar aqui mais um pouquinho, mais adiante. Efésios, capítulo de número 6. Versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Interessante que dos filhos são requeridas apenas duas coisas: obedecer. Enquanto o filho depender dos seus pais, tem que obedecer. Irmãos, mas meu filho já é grande, ele tem 20 anos, mora na minha casa? Mora em casa. Obedecer. Tem que obedecer. Isso é um mandamento bíblico. Agora, honrar. Honrar é por toda a vida, irmãos. O filho que honra o pai e honra a mãe, ele vai ser próspero, vai ser abençoado, tem promessa para a vida dele. É interessante que nos dias atuais nós vemos na igreja muitos filhos não honrando o pai, desobedecendo os pais. Esses dias lá em casa
eu estava em casa e eu dei uma ordem para os meus filhos. Nós tínhamos chegado do trabalho, chegamos noite, bem à noite, estava tarde, cansados, eles foram trabalhar comigo e eu falei, não faça determinada coisa. E o que eles fizeram? Desobedeceram. E a desobediência, ela traz castigo, ela traz punição, e isso não é bom. Então, para você, filho, que está ouvindo essa IBD, obedeça seu pai. Honre os seus pais, honre a sua mãe, porque é promessa, é mandamento. Por exemplo, os filhos de Eli colheram frutos amargos. Em 1 Samuel, capítulo de número 4, se não me falha a memória, versículo de número 11, diz assim, ó, a arca, na versão viva, a arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias foram mortos. Meu Deus, que tragédia! Consequência de não ter educado os filhos na presença de Deus. É pesado, é algo que ninguém gostaria de ouvir, mas é uma consequência, é uma responsabilidade que nós pais temos para educar os nossos filhos no caminho do Senhor, para não sofrermos consequências terríveis. Número 3, o mandamento como promessa. Paulo não tirou isso da sua própria cabeça. Ele trouxe a palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 20, verso 12, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. O Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento com uma promessa de Deus, ter vida prolongada. Eu quero sintetizar isso e dizer o seguinte, Deus delegou aos pais a responsabilidade de educar seus filhos. Na onde? Nos caminhos do Senhor. A nossa responsabilidade é educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E os filhos têm o dever de obedecer e honrar os seus pais. Bom, acho que nesses 3 tópicos a gente pôde aprender, nós maridos, como ser um marido crente, em relação à nossa esposa, em relação à nossa família, em relação aos nossos filhos. A esposa, em ser uma esposa crente, em relação ao marido, em relação aos filhos. Os filhos, como ser bons filhos para os seus pais e ser uma bênção na casa do Senhor, e os pais em relação aos filhos, dando bons exemplos. Mas na conclusão eu quero deixar algumas palavras ainda. A orientação de Deus traz organização e harmonia à família. A proposta mundana é destruir os planos de Deus, irmãos. Destruir a família. Mas sua palavra nos traz princípios de bênção. Ao marido que busca o exemplo de Cristo. A esposa que se submete à vontade de Deus. E aos pais que ensinam seus filhos. E aos filhos que obedecem e honram seus pais no Senhor. Eu quero aqui agradecer por essa manhã, poder ter essa oportunidade de alguns minutos expressar essa palavra de Deus. Um ensinamento valioso, irmãos. Um ensinamento que está aqui nesse manual. Que se como servo de Deus, você, minha irmã, serva de Deus, ouvir e praticar, eu tenho certeza que a sua família será uma bênção. Que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus nos dê um domingo de vitória. Dê uma tarde de bênção para você. E daqui a algumas horas temos o nosso culto. Eu quero te convidar, pontualmente, para sintonizarmos, para ouvirmos a palavra de Deus daqui a algumas horas no nosso culto à noite. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu relacionamento, o seu casamento. Que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. E o Senhor cumpra na sua família a vontade dEle. Você que pode, vamos orar neste momento? Aí na sua casa mesmo. Você que pode dobrar o seu joelho, do jeito que você estiver. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, Senhor,
de escola bíblica dominical, podemos entender um pouco mais daquilo que o Senhor espera, Senhor, da nossa família diante de Ti. Senhor, nos dê graça, como homem do lar, como provedor, amar as nossas esposas, amar a minha esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Que eu possa ser o provedor, o protetor, o cuidador dentro do meu lar. Que a minha esposa, Senhor, e as esposas que estão nos ouvindo nessa manhã, possa ser a mulher sábia que edifique o lar, Senhor. Que possa ser, ó Pai, reverenciar o seu marido. Que possa ser submissa a Ti, Senhor. Que os filhos que estão nos ouvindo, Senhor, possam crescer, andar nos caminhos do Senhor. Que não fujamos da nossa responsabilidade de pais, de educadores, Pai. Ensinar os nossos filhos a caminhar nos Teus caminhos. Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nos dê graça, Senhor, para continuar a caminhar na Tua presença e ter, ó Deus, sempre o melhor, fazer sempre o melhor para a nossa família. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela oportunidade concedida, e que o Teu nome sempre seja glorificado e exaltado. É a oração que nós fazemos a Ti nesta manhã, Senhor. Gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um excelente domingo e a paz do Senhor.